Esse barulho que vocês estão ouvindo é meu ventilador. Mas é o seguinte, velho. Por que acontece a situação do país agora que está social, econômica, que acontece? Cara, a gente tem, historicamente, o país, Brasil em geral, um problema de querer ficar com políticos e partidos muito tempo. Bom, velho, se você não sabe, democracia é transição. Você fica, por exemplo, vou dar um exemplo, o partido de direita, depois de esquerda, depois de centro, depois de esquerda, depois de direita, entendeu? Um partido, uma ideologia que fica muito tempo pode acertar muitas coisas, mas pode fazer muitos erros também, e muitos erros graves. Então, velho, é uma questão assim, eu não vou entrar no mérito da política, mas você entender o que eu tô falando. Tem que ter alternância de poder. Se não tiver alternância de poder, sinto muito, é monarquia. Então, tem que ter alternância de poder. Aí você chega pra mim, mas não acontece isso. Tem alternância de poder. A Alemanha, há 2 eleições atrás, era esquerda. Agora faz 2 eleições que é de direita. Então, velho, eu já falei esse assunto aqui, eu vou falar de novo esse assunto aqui. Se você acha que a sua ideologia é certa e não tem nada errado, sinto lhe dizer. Toda ideologia tem defeitos e lacunas, como tem qualidades e coisas muito boas. Mas se uma ideologia fosse monopólio, talvez a gente tivesse muitos problemas resolvidos. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, a gente vê, por exemplo, muitos descasos com as mulheres, com os negros, com pessoas especiais, né, com criança, com idoso. Não dá oportunidade para o jovem sempre é massacrado no país. Você vê o descaso com a educação, como que é, e você pode ver que entre direita e de esquerda, certas situações continuam a mesma merda que tá, entendeu? Então, vamos falar a real, cara, não dá mais, cara. A esquerda teve 16 anos no poder, a direita teve 18, sabe? Você chega pra mim e fala, mas o fulano colocou mais as universidades. Tá, e daí? Você pode formar 1000 engenheiros, vai ter 2 vagas, adianta alguma coisa? Né? Tem que ter um outro fator que você tem que pensar, não só um fator social, que tá certo, mas o fator econômico, estimular a contratação de mais engenheiros autônomos e mais engenheiros nas empresas. Não adianta formar 1000 engenheiros para você entender e ter 2 vagas, entendeu? Você vê muitas pessoas universitárias com engenharia fazendo vaga de bugaria, fazendo vaga de vendedor, porque não tem vaga de engenheiro. Não adianta formar engenheiro se não tem vaga para engenheiro. Eu sempre falo isso como técnico de segurança. Hoje é mais preferível você fazer um curso tecnológico ou técnico em termos de empregabilidade do que você fazer um curso de engenharia, por exemplo, ou medicina, né? Isso pensando a nível nacional, gente, a nível nacional. Se você não pensar na questão de oportunidade / salário, um salário razoável com bastante oportunidade, talvez seja melhor que ter um salário alto com pouca oportunidade. Então não tem estímulo, por exemplo, para os engenheiros de diversas áreas, área de segurança, meio ambiente, agricultura, florestal, mecânica, mecatrônica, só para você ter um exemplo, né? A gente vai ter muito empresário, que é bom ter empresário, mas vai ter muito empresário porque não tem opção de trabalho. A gente tem um problema também, né? Tem melhorado, tudo bem que é passos curtos, a questão das mulheres, velho. Empregabilidade de mulheres. Eu falo assim, pior que engravidar é se mandar você embora. Você com um filho pequeno e recolocar no trabalho mulher, é foda, velho, é foda. Então, a mulher é penalizada na gravidez, né? E aí, por isso muitos não estão engravidando, né? Não é uma justificativa, mas é por isso, entendeu? Então, priorizar o trabalho. E não tá errado, velho, não tá errado. Se você parar pra pensar que a gente vai trabalhar mais qualquer outra coisa, mais que estudar, mais que socializar, vai ser mais trabalho, sabe? Aí você vai ver, né? A gente tá punindo as mulheres porque engravidou, sabe?
Então a gente tem essa coisa meio sexista de punir as mulheres, né? Como hoje os jovens em geral, não só homens e mulheres, não conseguem tipo entrar com 20 e estabilizar com 30. Não consegue estabilizar. Uma questão social e econômica, gente. Essa é a questão do país. Brasil, você troca direita e esquerda, continua sendo um país injusto, cara. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas continua sendo um país injusto. Entendeu? Eu não tô nem falando de direitos iguais ali, de deveres iguais entre homens e mulheres, que também é outro problema, tem diminuído, é melhor que, por exemplo, a questão de empregabilidade, mas é um caso que a gente tem que se pensar, né? Então a gente fala assim, pô, cara, mas como fazer para deixar uma coisa justa, melhorar a educação, dar mais oportunidade a quem tem educação? E o problema é o seguinte, não adianta você ter salário mínimo, velho, se não tem piso de categoria mínima. Porque o problema, você pode ter o salário mínimo regulamentado certinho, que é um avanço. Mas é ruim, porque, por exemplo, o vendedor em São José ganha menos que o vendedor de Jacareí. São José é uma cidade muito mais desenvolvida que Jacareí. Ou seja, o piso vira quase que municipal, tá ligado? Então, você vai preferir ir em tal cidade e não em tal cidade, entendeu? Então é uma questão de categoria. Eu estou dando um vendedor, mas poderia ser muitas e outras categorias. Então a gente fica numa situação ferrada, porque eu não vou entrar no mérito da política, mas os caras que decidiram no país em geral são os caras de 60, 50 anos que tá totalmente fora da realidade. A gente não faz projeção para o jovem, é um problema sério profissional esse. Né? O jovem não tem progressão profissional, ou ele estagna por medo de perder emprego, ou ele acaba sendo estagnado, ou ele empreende para tentar melhorar um pouco a vida, né? Então, você não vê projeção de carreira, o cara tá 3 anos, vamos melhorar a carreira, você não tem, né? Principalmente ali no serviço, no varejo, no comércio, é bem comum. Então, a gente pensa assim, porra, a educação mais importante em país desenvolvido, não sei se você sabe, é a educação básica. A educação profissional é assim, depois a gente resolve a educação profissional. Enquanto a ideologia X ou Y prevalecer, não, por exemplo, vou contar uma história. Vamos contar os 2 pontos, os 3 pontos da história. Você tem que contar os vários fatos, as várias circunstâncias, fatos e entendimento da mesma história. A gente fica com, mas isso está certo, isso está errado, não sei o quê. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem diminuindo os nossos valores ao longo do tempo. Mas é foda, gente, mas é foda. Bom, para não ficar muito longo, a gente ainda tem um país muito injusto, com muitas pessoas, principalmente as pessoas fora do padrão. E é estranho, né? O país ainda é um país que tem um monte de mistura de etnias e a gente fica com babaquice europeia de eu sou branco. Bom, cara, não sei se você sabe, a maioria do brasileiro ou é pardo ou é latino. Branco e negro é minoria do país. Branco, negro, você pegar branco, negro é minoria. Então, eu não sei de onde tiraram isso, sabe? Se a gente tem uma mistura desgraçada de negro, branco e índio e mais outras etnias que chegaram no Brasil, a última coisa que você falar é que você é puro, que você é branco, o raio que parto. Então, cara, é foda. A gente fica numa situação que não tem uma distribuição mais ou menos justa, mais ou menos igualitária. A gente não tem uma questão de merecimento. A gente não tem uma questão de planejamento que qual profissão precisa. E a gente vai entrar aqui num debate bem rápido de educação. Se você for engenheiro, médico ou advogado, você vai levar 5 anos para se formar. 5 anos, o mercado mudou um monte de coisa. Por isso que eu falo que a formação tecnológica e técnica, sei lá, que é de 1 ano a 3 anos e meio, você já está no mercado e de repente já está ganhando experiência. Tem que se repensar isso, sabe? A bacharel tem que ser 4, 3 anos e meio, não mais que isso. Porque senão vai ficar, no caso de 5, 4 anos já mudou muita coisa. Valeu? O Brasil é a zona que é, muitas vezes, por uma questão cultural, educacional, econômica e social,
pelos próprios brasileiros. Fui.